Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada para este QR Code aqui, ó, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereadora Guida Calisto questiona a prefeitura sobre ações para conter a proliferação de escorpiões na cidade e o tratamento disponível na rede de saúde. Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reúne pela 6ª vez no ano e analisa 3 projetos de lei. E conheça a política pública para combater a violência contra a mulher em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos e eventos, com capacitação gratuita para empresários e colaboradores. E a gente abre com as notícias da metrópole, contando a você uma ação importantíssima em todo o estado que entrou em vigor. É a política pública para combater a violência contra a mulher em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos, eventos e que oferece uma capacitação gratuita para os empresários e colaboradores. É o protocolo Não Se Cale. O governo de São Paulo lançou neste mês de agosto o protocolo Não Se Cale e a campanha São Paulo por Todas, para reforçar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos privados e públicos, padronizando formas de acolhimento e suporte do poder público. O presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Campinas, Matheus Mazon, relata a importância do protocolo. É uma situação que normalmente a gente já tinha todo esse cuidado com as mulheres, com a questão da violência, com a questão de ter um bom tratamento e uma boa segurança para os nossos clientes, mas quando a gente transforma isso numa regra, numa lei que dá fundamentos até para a gente saber como ser treinado, saber ter os cuidados corretos, isso ajuda muito. Então essa lei que é de janeiro desse ano e agora está saindo a regulamentação, ela nos ajuda a realmente construir padrões que promovam mais a segurança da mulher nos nossos estabelecimentos, nos bares, restaurantes, casas noturnas e assim por diante. Como explica Matheus, a Abrazel segue as normas estabelecidas pelo projeto de lei 874 de 2019, que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco desde o início do ano. Desde o começo, quando saiu a lei em janeiro, a gente já estruturou, já entendeu juridicamente como que isso impactava. Nós criamos lá toda a comunicação visual para os estabelecimentos, então a gente já distribuiu para os nossos estabelecimentos associados os dizeres que tem que fazer, como que funciona. Na Abrazel, a gente já fez treinamentos para vários restaurantes, mas a gente ainda não tinha regulamentação. Como que tinha que ser o treinamento dos funcionários, como que tinha que ser os ordenamentos. Então agora, com a regulamentação, a gente consegue dar muito mais volume, mais peso nesses treinamentos. Então muito do que a gente fez pelo que a gente tinha de conhecimento, que ajudou muito, aí não tinha como esperar 6 meses para começar a dar esse cuidado para as mulheres nessas situações. E agora, com esse regramento, a gente consegue deixar nossa brigada treinada, todos os funcionários já entendendo como que tem que atuar, quais são os caminhos a ser seguidos. Então isso é muito positivo, é uma lei que a gente apoia da maneira que ela foi conduzida e construída, ela teve uma participação da Abrazel nisso. Isso é muito bom para transformar os nossos ambientes num ambiente seguro para a população vir e se divertir, que é o objetivo, né? Para o empresário André Biaso, foi dado mais um passo no combate à violência à mulher. Ele considera a medida essencial. Apesar do respeito deveria ser intrínseco na nossa sociedade, infelizmente isso não acontece no dia a dia e as leis elas vêm para tentar amparar ou criar situações
gerar alguns respaldos para que algumas pessoas se sintam mais confortáveis. Eu acho fundamental, acho que a lei ela demorou inclusive para ser colocada em prática aqui no nosso estado, acho que até num aspecto nacional, mas acho fundamental. Além de implementar avisos e orientações nos banheiros, a casa criou um código para que a denúncia seja sigilosa e promoveu o treinamento de 30 pessoas. Temos comunicação, principalmente nos ambientes femininos, então nos banheiros, nos ambientes em que a mulher possa enxergar a comunicação, entender que tem esse respaldo para ela, caso aconteça. Graças a Deus nunca aconteceu com a gente aqui, mas se acontecer a gente vai estar super preparado. A mulher ela tem ciência, ela tem consciência do que a casa pode proporcionar para ela. Nós fizemos um treinamento grande com a doutora Thaís Cremasco, uma referência no combate à violência da mulher aqui em Campinas e na região. E desde então nós fazemos um novo treinamento periódico, às vezes quinzenal, às vezes semanal até, dependendo da movimentação do quadro de colaboradores daqui, para que todos estejam aptos e cientes do seu papel, né, caso aconteça algum tipo de situação. Camila gerencia a equipe deste restaurante e comenta sobre o novo aprendizado da equipe. Foi muito bom, todo mundo entendeu a importância. A doutora Thaís Cremasco, ela veio e deu uma aula para a gente sobre a lei, como se comportar, para todo mundo estar capacitado para poder avaliar a situação e reportar um cargo de liderança que vai tomar as medidas necessárias, caso seja necessário. O cumprimento da legislação será fiscalizado pelo PROCON. Eventuais infrações podem resultar em multa, suspensão do serviço ou atividades e até mesmo a interdição nos termos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor. A consultora para bares e restaurantes, Raquel Carvalhais, avalia o protocolo como um avanço importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Para a gente, eu acho de suma importância esse protocolo. Ele vem como uma ferramenta de tentar erradicar a cultura que é colocada no Brasil hoje, que vem de muitos e muitos anos. Então, sim, é uma legislação morosa, mas a gente tem aqui uma ferramenta de conscientização, de inclusão da mulher e de capacitação do mercado de trabalho. Então, a gente entende a importância 100% desse protocolo. A gente acredita que todo bom empresário precisa colocar isso em prática para a gente fazer, literalmente, um mundo melhor. A capacitação gratuita do governo de São Paulo para profissionais do setor de lazer é exigido para a obtenção do selo Estabelecimento Amigo da Mulher. A iniciativa é voltada para cerca de 1 milhão de profissionais que atuam nos setores de entretenimento, lazer e gastronomia em todo o estado. Importunação sexual é crime. E agora os estabelecimentos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. É um dever de São Paulo, é um direito de todas nós. É uma ação fundamental em todo o estado de São Paulo e importante que a cidade de Campinas esteja inserida neste contexto para a gente deixar os ambientes mais seguros, então, às mulheres. Hora das notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre as ações para conter a proliferação de escorpiões na cidade e o tratamento disponível, o chamado soro anti-escorpiônico, lá na rede de saúde. O documento foi protocolado pela parlamentar a partir da notícia da morte de uma criança após ter sido picada por um escorpião. A vereadora Guida Calisto protocolou o requerimento número 1601 de 2023, pedindo à Prefeitura Municipal informações sobre o período de escorpiões e o tratamento disponível na rede de saúde de Campinas.
Segundo a vereadora, a motivação para apresentar o documento foi a notícia de uma criança que morreu após ter sido picada por um escorpião. No requerimento, a parlamentar ainda apontou que, neste período, a proliferação do animal é maior. Além disso, se não medicada rapidamente, a pessoa pode perder a vida, sobretudo crianças e idosos. E ele é muito perigoso, né? Caso tenha alguma picada, caso alguém venha a ser picado e não venha a receber o tratamento a tempo, pode levar à morte. Então essa é a nossa preocupação. Campinas conta com 67 centros de saúde e um dos questionamentos da vereadora é saber justamente se a rede de atenção básica está preparada para atender as pessoas que forem picadas por escorpiões. Guida Calisto também questionou o que a prefeitura tem feito em relação à proliferação de escorpiões na cidade. Se a Secretaria de Saúde tem insumos para oferecer o soro anti-escorpiônico e onde a população pode encontrar o medicamento. As famílias, a população precisa ser orientada. Tem gente que não sabe nem o que é o escorpião. Então, assim, as crianças brincam, né, nos locais. Eu acho que a gente precisa ter uma população muito bem orientada, muito bem informada para saber o perigo que é e o que tem que fazer. Se uma criança é picada, o que ela tem que fazer? Então, a gente precisa dessa orientação. E a segunda questão que a gente faz também no próprio requerimento é saber se a Secretaria Municipal de Saúde tem, né, os insumos, tem a medicação correta caso alguma criança ou alguma pessoa da nossa cidade vir a procurar a unidade da saúde básica para esse atendimento. Então, esse requerimento é um requerimento simples, mas é um requerimento muito importante para a nossa população. A Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu pela 6ª vez no ano e deu o parecer a 3 projetos de lei. Confira como foi. Com a participação dos vereadores Jorge Schneider e Paulo Búfalo, o vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, colocou em pauta os projetos para serem analisados. O primeiro projeto é a discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador Jorge Schneider, favorável ao PLO 110/2022 e a emenda da folha 49, processo número 236362, de minha autoria, que institui no âmbito do município de Campinas o programa de valorização e apoio aos protetores independentes e cuidadores de animais domésticos abandonados e da outras providências. Vereador Paulo Búfalo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado. O segundo item que foi analisado foi o substitutivo total ao projeto de lei ordinário de autoria do vereador Carlinhos Camelô. Que altera a lei número 15.449, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas e da outras providências. O vereador Jorge Schneider já foi o relator, favorável. Como vota o vereador Paulo Búfalo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu também voto favorável ao projeto do vereador Carlinhos Camelô e também ao relatório do vereador Jorge Schneider. O item 3 da pauta, a vereadora Débora Palermo acrescenta artigo a uma lei de 2015. Que disciplina acerca do manejo de animais em clínicas veterinárias pet shops. O vereador Jorge Schneider já foi o relator, tem um voto. O meu voto também é favorável a esse projeto de lei. Como vota o vereador Paulo Búfalo? E eu também acompanho o relator, senhor presidente. Então, com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado aqui na Câmara Municipal de Campinas. O presidente da comissão, vereador Permínio Monteiro, explicou os trâmites sobre os 3 projetos aprovados. Com esses 3 projetos aprovados dentro desta comissão, agora o trâmite do projeto será no plenário, onde será discutido e colocado à votação para aprovação na Câmara Municipal de Campinas. Para mim é motivo de muita alegria, pois eu acredito nesse tema, eu acredito naquilo que nós fazemos na casa e principalmente nesse tema, porque nós precisamos dar voz e vez àqueles que não têm a voz.
O vereador Paulo Búfalo agradeceu a presença do Flávio Lamas, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas. Nós aqui na casa atuarmos para poder fortalecer o conselho e a atuação que esse órgão tem na cidade, que é uma cidade assim, pioneira em ter esse instrumento, né? E precisa nos ajudar nessas elaborações e análises. Então, nessa reunião da comissão, é importante a presença, até porque é um acompanhamento rigoroso assim, dos projetos, não é uma coisa só ocasional. Então, queria cumprimentar, né, o Conselho por fazer esse acompanhamento e ficar à disposição aí, presidente, quando precisar e eu puder compor a comissão, estou aí à disposição. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro a José Jorge Thanos Júnior. A Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadão campineiro a José Jorge Thanos Júnior. A iniciativa foi do vereador Luiz Cirilo. O homenageado nasceu em Presidente Prudente. É filho do senhor Jorge Thanos e da senhora Inês Vieira Ribeiro Thanos. É o primogênito de uma família de mais 7 irmãos. É casado com a Ana Maria Francisco dos Santos Thanos, famosa Aninha. Rádio, TV, escola, universidade, poesia, arte, amor. Pelo conjunto da obra, o homenageado desta noite, outrora também foi homenageado com a medalha Carlos Gomes, pelos serviços prestados ao povo e à cidade de Campinas. Advogado e jornalista, homenageado, estudou Direito na PUC Campinas, é mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos e especialista em Teoria da Comunicação pela Faculdade Casper Libero. Eu não esperava essa apresentação do Cirilo, foi mais do que eu mereço. Mas eu tenho que marcar pontos importantes nessa minha trajetória. E eu tenho que agradecer a cada um de vocês. Então eu começo, porque hoje selecionei pessoas muito próximas para estar aqui comigo nessa homenagem. Então eu começo formalmente, filho, fui de Rotary muitos anos, tem que ter o protocolo. Então eu começo com aquela com aquele chulo introito, prezados. Vocês são meus prezados amigos. Prezados amigos presentes nesse dia que é importante na minha história de vida. É muito importante. Importante porque eu passo a ser, como disse o Cirilo, adotado oficialmente na qualidade de filho da cidade de Campinas. Por iniciativa do vereador Juscelino da Barbarense, a Câmara entregou o título de cidadão campineiro ao Moacir Pereira. O homenageado nasceu em Porto Ferreira, São Paulo, no ano de 1955. Veio a Campinas com 18 anos para trabalhar e começou a estudar administração de empresas, curso pela qual se formou. É mestre e doutor em engenharia de produção. Foi professor de faculdade por 22 anos. É autor de 2 livros sobre logística. Autor da entrega do título de cidadão campineiro, o vereador Juscelino da Barbarense justificou a homenagem ao professor Moacir Pereira. E que é uma honra muito grande, doutor Moacir, estar lhe prestando essa homenagem. Na verdade, me sinto lisonjeado em prestar essa homenagem, uma homenagem muito mais do que merecida, mesmo porque eu costumo dizer que na vida de todos nós, eu, pelo menos, eu me considero assim, depois do meu pai e minha mãe, as pessoas mais importantes da nossa vida é o nosso professor. Porque, afinal de contas, o início da nossa vida se começa nas escolas. Então, a gente tem, eu tenho uma lembrança até hoje dos meus primeiros professores que lecionaram, do primeiro aninho, né? Na época não existia pré ainda, já era o primeiro ano, a gente entrava, né? Depois que hoje, com essas mudanças todas aí, mas eu tenho na lembrança ainda o nome dos professores que me ensinaram as primeiras palavras,
a pegar uma caneta, a pegar um lápis, né? Então eu tenho assim, um carinho muito grande de dizer que homenagear um professor, sinto muito honrado. Moacir Pereira também concluiu pós-doutorado no Centro de Tecnologia Integrado e, além de lecionar nessa área, idealizou e implantou, com o apoio dos alunos, o projeto Eco-Eletrônico, cujo objetivo é coletar equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores e monitores, para o descarte adequado. Devido a esse projeto, Moacir Pereira foi homenageado com o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro pela Câmara Municipal de Campinas em 2018 e agora é cidadão campineiro. E para mim, hoje, especialmente, né, exatamente por ser meu aniversário. Então, vereador, o senhor está me dando um excelente presente nesse momento. Tá? Então, muito obrigado. Agradeço aos colegas, professor Pedro, professora Vânia, professora Eliane, né, com os quais eu tive a honra de trabalhar no Unisal, né, e vieram me prestigiar de alguma forma aqui, né. E estava um pouco antes conversando com o vereador, Campinas, desde quando eu cheguei, me acolheu, né, e fui buscando as oportunidades, né, e quando a gente busca, a gente consegue, com a graça de Deus, crescer. Né? Então, com muita honra, estou recebendo esse título e, mais uma vez, agradeço imensamente ao vereador Juscelino pela proposição. E hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária, a 48ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre eles está em votação final o projeto de lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que cria a Rota Turística das Águas na região sul do município, que vai ser composta pelo Parque das Águas, no Parque Jambeiro, o Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, Lagoa do Parque Jambeiro, a Reserva Florestal Serra d'Água, também no Parque Jambeiro, o Moinho de Vento, no Swiss Park, e o Parque Botânico Amador Aguiar, também no Swiss Park. Está entre os itens para serem votados um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria o Observatório da Violência contra a Mulher, que deverá focar na composição de dados e elaboração periódica de estatísticas sobre as mulheres atendidas pelos diversos profissionais da estrutura das políticas públicas aqui de Campinas. Para você ficar muito bem informado, conferir tudo o que vai ser discutido e votado, a pauta completa é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Você pode assistir a reunião ordinária do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Meio-dia mais 24 minutos, hora do nosso quadro Giro Ambiental de hoje, porque nós vamos saber mais sobre reciclagem de plásticos e soluções inovadoras para proteger o meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a poluição causada pelo plástico é um dos grandes problemas da atualidade. Mesmo existindo a reciclagem, é preciso saber fazer com responsabilidade. E é sobre este assunto que vamos falar no Giro Ambiental de hoje. O atual ciclo de vida do plástico está longe de ser circular, o que leva a grandes impactos ambientais. Diante disso, surgem ações coordenadas por empresas que trabalham oferecendo soluções. Bom, o plástico hoje virou um grande vilão para a poluição e para o meio ambiente, mas a sociedade não vive sem o plástico. Para você, por exemplo, conduzir água, para evitar a contaminação da água, a gente usa cano de PVC. Para você acondicionar os alimentos e evitar as bactérias, você usa plástico.
Então, assim, nós precisamos usar o plástico, só que a humanidade não se preocupou com a reciclagem, porque o plástico ele é um material inerte, ele não é biodegradável, então se você joga fora, ele demora 100 anos ainda durando no meio ambiente, poluindo o meio ambiente. Então a reciclagem hoje é essencial para evitar a poluição do plástico no planeta Terra em geral. O foco da Ecobox é a economia circular. Então nós produzimos caixas plásticas, essas caixas são vendidas para os nossos clientes, eles utilizam para a logística reversa, para a movimentação de material, então ela é utilizada várias vezes e com o tempo ela vai se deteriorando, vai quebrando. Depois de uns 5, 6 anos, os nossos clientes podem enviar as caixas quebradas para a gente e a gente troca 5 quilos de caixa quebrada por 1 quilo de caixa nova. Para suprir as necessidades de forma inteligente de consumo, foi desenvolvido um ciclo ecossustentável de produtos, utilizando o plástico reciclado como matéria-prima, criando embalagens plásticas zero carbono. Quando você utiliza a reciclagem, você diminui em 80% pelo menos a emissão de carbono no meio ambiente. Porque você não utiliza o material virgem, o plástico ele é feito de petróleo. Então, para você produzir um material virgem, a resina plástica virgem, você emite muito carbono. Quando você reutiliza o material, você fecha a economia circular. Então, o material é utilizado, volta para a fábrica, é moído, processado e volta como matéria-prima para ser produzido novamente. Com isso, você reduz a emissão de carbono no meio ambiente. Nós recebemos o material dos nossos clientes, a sucata plástica, pesamos esse material é moído, lavado, depois passa por um processo de extrusão, onde ele é granulado e vira matéria-prima para as nossas caixas novamente. Nós temos um acordo, a Ecobox tem um acordo com a PepsiCo, onde a gente utiliza os saquinhos de batata frita como matéria-prima reciclada e também utilizamos um aditivo, o BQ de Israel, que é de lixo orgânico. E aí todo produto ele zera a emissão de carbono e até acredita carbono no meio ambiente. Então, com isso a gente está desenvolvendo produtos com emissão zero de carbono e que é o foco hoje da empresa, sustentabilidade. Quarta-feira de sol e muito calor. A gente reforça aqui o recado porque a cidade de Campinas está em estado de alerta. Ontem a umidade relativa do ar chegou a 19%, portanto, evite exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Evite aglomerações em ambientes fechados. Utilize soro fisiológico para os olhos e narinas, até porque amanhã, quinta-feira, segue, o sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade e, por enquanto, nada de chuva. Sobre as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. Mais um dia de calorão, olha só, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada para este inverno. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 34 graus. É o verão em pleno inverno. E eu tenho convites a fazer a você, hein? Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade se reúne pela 12ª vez. Depois, às 5 horas da tarde, acontece a primeira parte da reunião ordinária com uma palestra alusiva ao Dia Municipal do Perdão, uma iniciativa da vereadora Débora Palermo, e às 6 horas da tarde começa a 48ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 9 projetos, as 3 reuniões com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Câmara Notícia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, portanto permaneça aqui na nossa programação inédita aqui, vamos até a noite e nós nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia, até lá, tchau, tchau.